Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e glorificado. Salve Maria, salve. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmaram: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Esse é vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Seus pais disseram: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade. Ele pode falar por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade, interrogai-o a ele.
Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: eu já vos disse, e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulo dele? Então insultaram-no, dizendo: tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: espantoso. Vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus respondeu: tu estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. Prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a esse mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que veem vejam, e a fim de os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como dizeis, nós vimos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido e querida de Deus, paz e bem, hoje domingo, dia do Senhor. Dia em que nós necessitamos olhar para o Cristo e dizer para Ele: Senhor, que nós possamos ver, que nós possamos lhe enxergar como esse cego do Evangelho, porque nós queremos ver Jesus. Um Evangelho muito longo, uma história que foi ali contada, recontada, para nos mostrar que a verdade ela precisa ser dita, independente da circunstância. Perceba que no Evangelho, aquele homem que acabara de recuperar a visão, ele é colocado num interrogatório. E ele, com uma certeza de quem ele era e de quem agora ele é, dá testemunho firme e fiel de tudo que ocorreu com ele. E ele não arrasta o pé. Poderia, porque sabia que aquelas pessoas ali eram poderosas, mas ele se mantém íntegro. Ele poderia até tentar obter alguma vantagem em fazer a vontade dos fariseus. Ele já tinha recuperado sua visão.
Ele já tinha aquilo que ele desejava, mas ele escolhe ser fiel àquele no qual ele acreditou. E aqui está um grande ensinamento para cada um de nós. Porque ser cristão nos compromete com a palavra, nos compromete com a obediência, nos compromete com o Cristo, nos compromete com os mandamentos. E o que nós temos respondido a isso? Porque, como diz a palavra, nós somos atacados de todos os lados. Somos colocados, São Paulo vai dizer, né? Somos colocados à morte todos os dias. Por amor à palavra, por amor ao Cristo, por amor e obediência ao Evangelho. Por isso, que nós possamos fazer como esse cego, passar a enxergar, ver o Senhor, e o nosso sim ser sim a Deus em todas as circunstâncias. E quando necessário, que nós também façamos como Ele. Vamos dizer não. Dizer não àqueles que querem modificar a estrutura, a história, aquela situação. Dizer não às más inclinações, dizer não ao pecado, para nos mantermos fiéis ao Senhor. Esse Senhor que diz que Ele é a luz do mundo. Esse Senhor que no finalzinho do Evangelho vem falar: eu vim para que o julgamento seja feito. Que julgamento é esse? Jesus fala claramente: para que alguns vejam, mas outros escolherão se manter cegos. Está aqui. Qual caminho nós vamos decidir seguir? Ao Cristo, luz do mundo, aquele que clareia todas as realidades, e seguindo Ele, nos comprometermos com todos os dons e com tudo o que Ele ensina, ou vamos nos fingir de cegos, não enxergar, não seguir, não comprometer, porque preferimos seguir a nós mesmos. A escolha é nossa. Deus, Ele nos dá essa liberdade, que nós possamos fazer bom uso dela. Por fim, chamo a atenção para os frutos que a segunda leitura nos mostra, os frutos da luz. Quais são eles? Bondade, justiça e verdade. Caminhemos com a graça de Deus, fazendo uso dessas que são características dos seguidores do nosso Senhor. Querido Jesus, nós queremos te agradecer nesse domingo da alegria, te pedir que o Senhor nos dê a graça de enxergar, em especial de enxergar a Ti, de sermos firmes, convictos, na certeza de lhe seguir e de não abrirmos mão disso em nossas vidas. Para isso, nós suplicamos, pois temos necessidade de Ti. Por isso, fica conosco, Senhor. Fica conosco e dai-nos o Teu Santo Espírito. Amém.